Senhor, meu Deus e Pai, o meu filho avisou que a campanha está sem recursos. É típico de quem não anda roubando mesmo. Mas o teu recurso maior, tua propaganda, são os santos anjos. E nós pedimos aos amados santos anjos que soprem o teu nome nos ouvidos, que façam o teu flyer via WhatsApp, via meios de comunicação, fluir e entrar nas casas, nos celulares, nos computadores do mundo inteiro. O que precisa votar é que você chegue na cadeira do poder. Olha para o Nordeste e diz: o Senhor, eu estou reativando uma agenda antiga tua de cruzadas no Nordeste, porque agora, filho meu, verás o paralítico andar, o cego ver numa dimensão como já experimentaste jamais antes. Jamais viste, servo meu. Verão nas macas, pensarás tu que são enfermos, mas não, são mortos mantidos nos lares, esperando a hora da tua ministração, porque não sou Deus para me esquecer das promessas antigas. Anos atrás te disse, homem, que o Nordeste dessa nação beberá água pelo teu ministério. Prepara-te tu para ver os milhares e milhares voltando radiantes, livres das doenças naturais. Prepara-te tu para ver os centenas de milhares se dobrando ao nome do teu Rei Jesus. As conversões, prepara-te tu. Eu estou te preparando uma nova cadeira nessa nação, um poder novo, uma autoridade nova. Eu te conectarei a ministros novos, porque eu estou fazendo uma manobra neste país, e eu estou levantando pessoas secretas destemidas, homens e mulheres que não terão medo de enfrentar esse principado, este gigante que tem assolado esta nação, e tu estarás no meio deles. Te darei uma cadeira de honra, uma autoridade muito maior do que ser o deputado que almejas. Tenho uma surpresa para ti. Os planos mudarão no meio do caminho, mas tudo será procedência do Senhor na tua vida. Fica atento, filho meu, aos novos amigos. Fica atento a novas reuniões que surgem de última hora. Atento, filho meu. Atenta à tua agenda a ser mudada várias vezes, porque eu estou arquitetando um plano novo para ti, e te colocarei com os grandes desta nação, não de fachada, mas de decisão, não apenas de nome e de politicagem, mas de eficácia e de poder. Prepara-te tu, algo novo está vindo à luz, tu não podes discerni-lo agora, é presente do Senhor. Tenho eu algo para te surpreender, te despertarei numa madrugada, breve será. Teremos algumas horas entre eu e tu. Te confidenciarei segredos novos. Retomaremos conversas antigas e liberaremos algo nos céus desta nação, porque o meu poder se aproxima e já está sobre ti. Estou te dando uma caneta nova para este país, e te colocarei ao lado de alguém que estou levantando neste país, com uma cadeira sem limites e uma caneta sem limites, e toda a tua equipe não será assolada. Tens a minha garantia nisso. Estou guardando todos que te estendem a mão, quer seja à distância, quer seja de mãos dadas, porque eu estou cuidando de tudo que é teu. Esta é a minha palavra, te deixo a paz. Vamos aplaudir a Deus, amados. Deus é fiel, Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom, graças a Deus. Obrigado, Senhor Jesus. Podemos sentar, queridos. A oração pela urna vai ser depois, e hoje nós temos então 2 pregações. Queridos, se eu não pregasse absolutamente nada, o que o meu pastor querido já pregou, nós sabemos que já é mais que suficiente, porque foi o Espírito Santo que falou. Mas na verdade, quando terminar a pregação, que você é sintético, vou estar de olho no horário, nós vamos ver que desemboca no que Deus já deu para ele. Eu não combinei nada com ele. Termina falando exatamente dessas águas que Deus falou com ele para pregar aqui. Eu acho tão lindo isso. Servos diferentes, mas o Espírito Santo é o mesmo. Amados, temos falado, Senhor meu Deus, o Pai, fala conosco na Tua Palavra, regenera as nossas vidas, transforma as nossas mentes, no poder, na unção da Tua Palavra, em nome de Jesus, amém. Antes, pastor, nós sabemos, você está em época de campanha, precisou
pode correr. O Elvis Amado também está liberado. Precisou, pode sair correndo, tá bom? Queridos, estamos falando sobre 2 dias antes da cruz, aqueles últimos 2 dias antes do Senhor Jesus chegar na cruz do Calvário. Reservou para se fechar com seus discípulos, como todos já sabem. E ali ele passou os ensinamentos mais importantes, supra-sumo de tudo que ele fez na terra. E para que eles registrassem, e cada palavra, cada frase, cada vírgula daquilo não fosse mais omitido da vida dos discípulos. E alguns poucos acontecimentos, mas os mais importantes de todo o seu chamado na terra. E eu disse a vocês que esses 2 dias levam mais de 100 pregações. Hoje estamos na pregação 46. Lembrando que lá no Facebook, Apeu e Samhalau, está lá todas as pregações, numa página bem sintética, sem poluição visual, para você já no celular acompanhar toda a série, obviamente. E sem repetição alguma, como eu disse a vocês desde o princípio, para vocês verem a importância desses 2 dias. Tem mais um ponto aqui que ainda não abordamos, porque agora já tínhamos falado da parábola das virgens. Hoje estamos falando há 31 pregações sobre os talentos, a parábola dos talentos. Quando o Senhor Jesus falou: acumulei 8 talentos, ele, Jesus, na terra acumulei 8 talentos, tudo que eu fiz foram 8 talentos, que lá na frente vamos saber o que são. Passei 5 para 1, lá na frente vamos saber quem é esse tipo de pessoa que pegou os 5 talentos e dobrou eles. Para outro passei 2, para o terceiro passei 1. Esse terceiro contou com minha bondade, meu carinho, perdeu o respeito, perdeu o temor, brincou com coisa muito séria. E quando eu voltei, o Senhor Jesus, contando na parábola, me chamou de ladrão, falou que o que era meu é meu, o que é dele, fez uma bela de uma separação. Eu que até eu estar aqui de volta, eu enterrei, não interessa. E o Senhor Jesus termina por falar para esse cara: você vai parar no inferno. E terminamos naquela frase que estamos estudando, exatamente esta frase agora, Mateus 25, 29, quando o Senhor Jesus terminou a parábola registrando esse versículo. Mateus 25, verso 29. Porque a todo que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Não vou ser repetitivo, já disse que são mais de 30 pregações só falando dessa parábola. Está tudo no Facebook, para você entender o que significa ao que não tem, até o que já tem, porque tem, vai ser tirado. Mas já adiantando, que não tem crédito com Deus, que não tem intimidade com o Espírito Santo, que não tem vida com Deus, até o que tem na terra os demônios vão levar mesmo, uma das razões. Mas por que o Senhor Jesus também enfatizou que esse talento que está na mão desse homem, lembrando que um talento é equivalente hoje a um vilarejo. Imagina você ter um vilarejo inteiro na tua mão, você é o Senhor disso, porque o teu Senhor te entregou, que é muito bom. Lembrando que quando o Senhor foi galardoar aqueles primeiros 2 que batalharam, que multiplicaram, que cuidaram do talento de Deus, do chamado, oraram pelos enfermos, foram destemidos, etc. Que o Senhor Jesus não lhes devolveu resultados com índices empresariais, coisa do secular, mas Ele falou: entra no gozo do teu Senhor e os talentos continuam com você mesmo. Isso que eu acho mais lindo, é seu, fica com você, continue multiplicando. Mas por que o Senhor Jesus tira o talento da mão desse que brincou demais e dá para aquele que multiplicou bastante? Porque tenta lembrar, vamos descer para o nível da terra. Se eu tenho um pai, um bilhardário que me passa um patrimônio, o que tem nesse patrimônio? Tem gente trabalhando, tem gente com esperança de um futuro melhor, que amanhã vou me esforçar, vou crescer nessa empresa, vou me tornar o chefe do almoxarifado, amanhã vou ser o sei lá quem. Tem gente garantindo todo mês o salário na sua mesa, por causa disso já comprou carro para pagar nos 5 anos. Tem esperança, tem futuro. Se eu pego esse patrimônio, eu vou lá e fragmento ele por qualquer má aventura, por omissão, porque estou de brincadeira, o que eu fiz com todas essas vidas? Qual é a maior preocupação dos governos? Não é exatamente esta: que não se alejem aqueles que estão mantendo a nação já com comida na mesa. Então, quando Deus fala, tem que ser tirado esse talento e colocado aqui, porque esse que brincou com o talento
Ele impediu muitas vidas de participar do projeto de Deus na terra. Já pensou se eu fragmento a casa firme? De brincadeira, porque não estou afim. Quantos de vocês estariam hoje sem rumo? Se Deus te plantou aqui, quantos estariam sem rumo? Deus não fala mesmo que o pastor ferido espalha o rebanho? Então tem que ser dado àquele que está se esforçando, se esmerando ao extremo, porque na mão dele mais vidas vão participar dos projetos de Deus. Agora, queridos, nós temos um assunto antigo, mas não é porque você conhece que você não precisa ouvir outra vez. O poder da oração. Eu te faço uma pergunta que não quero calar. Se esse cara pegasse seu talento e se perdesse, olha, está difícil, não estou entendendo nada, não está fluindo. Se ele corresse nesse Senhor que é muito bom, temos visto na parábola que o Senhor é muito bom. Ele não é nenhum carrasco, nenhum leão de chácara. Se ele corresse na direção desse Senhor e falasse, por favor, me oriente um pouco mais. Lembrando que ele só recebeu o talento porque ele já deu indícios de estar pronto, como diz, dará a cada um segundo a sua capacidade. Então esse cara que recebeu um vilarejo na mão, ele não é um marinheiro de primeira viagem. Há 1 quilo de sal aqui, há uma aprovação prévia de muitas obras para se colocar isso e dar ordem a todos os servos que lhe obedeçam agora. Se ele corre e diz, Senhor, me perdi, tem algum ponto que eu não peguei, o que você acha que o Senhor teria feito? Matado ele? Não. Ele preferiu não dialogar, não orar. Todo mundo diga orar. Preferiu não ter comunhão com Deus. Achou melhor enterrar o talento que se dane. Muito crente faz isso. Não funcionou na minha mão, não reconheço mais. Uma vez uma mulher pobre, coitada, lá grudada na cama. Eu perguntei há quantos anos. Parece, se não me engano, parece que eram 9 anos. E o marido é muito mais tempo na igreja do que isso. E eu perguntei, você não orou por ela? É que no início eu fiz uma oração por todas. Se o Senhor quer, cura, e se não quiser, não curará. Que? Como? Quase eu respondi para ele, rapaz, só porque não é você que está nessa cama. Não está escrito na sua Bíblia, bate, tem que se abrir. Se não bate, se bateu, não abriu, clama que você vai ser respondido. Procura que você acha, uma das 3 tem que funcionar. Você nunca leu isso na sua Bíblia, não? Você nunca leu sobre lançamos a rede e não deu nada, lança para o outro lado, agora dá? Queridos, vocês vão encontrar muita gente riquíssima, vivendo na miséria espiritual. Nada tem no mundo espiritual, porque preferiram enterrar o talento, em vez de dobrar o joelho e chamar a existência, o que naqueles placares de jejum e oração nós temos feito acirradamente. E desse projeto você não vai desistir. Teu nome está lá, e vai repetidamente ser escrito lá, e você vai respeitar teu horário com Deus estabelecido. Vai orar, vai jejuar, vai chamar a existência. Mais cedo ou mais tarde, um poder jamais visto vai descer. Uma fagulha de avivamento vai estourar neste lugar. Nos teus recursos, Deus vai fazer um estrondo. Tua vida nunca mais será a mesma. Aleluia. Porque você não vai enterrar o talento. Teu chamado é grande. Aplaude o teu Deus, aplaude. Ele achou melhor jogar o talento e se omitir. E tantos quantos vocês acharem em igreja que estejam vivendo esta condição, chamem eles ao que o Senhor ensinou 2 dias antes de ir para a cruz, dizendo, não me venha com história. Domingo passado nós vimos que teu medo de ter enterrado não é desculpa, não te isenta da culpa. Agora tem mais uma, você enterrar o talento não é a solução diante de Deus. Orar. Hebreus 12, versículo 13. Fala-se sobre um talento na tua mão, abre porta para muita gente. O meu chamado aplanou o chão para você crescer com Deus. O meu chamado com a tua apóstola, quando Deus mandou abrir uma igreja, aplanou o chão para que quantas crianças hoje são ministradas. Nos eventos, último evento, quantas crianças tinha aqui? Pastor, quantas crianças tínhamos aqui em Amã no último agora, dos bebês? 500 crianças. Crianças que 99% delas não sei o nome, aonde moram, quem são os pais.
Mas quando eu e tua apóstola nos empenhamos, você também se empenhou, deu as mãos nisso aqui. Honramos o talento chamado igreja. O pastor testemunhou da bênção que foi na vida dele, e ele também foi na minha, eu te garanto isso. Se eu saí enterrando o talento porque simplesmente fiz uma oração por todas, o Deus atende ou não foi, nada disso teria acontecido. Leia Hebreus 12, 13. Hebreus capítulo 12, versículo 13. E fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Todos dizem amém a isso. Amém. Já não está falando de você, está percebendo? Para que o outro possa caminhar livremente. O outro facilita caminho para outros. Talento na tua mão é solução para outros e para a tua vida. Porque o talento era o galardão do próprio mordomo. Meu galardão, quer me conhecer? Já está aqui. Meu galardão é um homem do calibre desse homem de Deus falando bem de mim. Isso é o meu galardão. 11 pessoas já querem vir do Texas para cá no Mussis, com toda essa crise lá. 11 já lotaram, já ligaram para ela, eu estou indo. 11 até agora. O nosso galardão já começa em cuidar do talento. Você sabe o que significa o nome Pérez? Abre caminho. Pérez é um menino que tem história interessante na Bíblia. Judá não era lá muito assim, Então esse Judá tinha filhos, e o marido de uma mulher, não vou dar nomes porque nem eu vou entender mais a pregação, vamos simplificar. Esta mulher, o marido que morre, o pai da família não lhe provê outro para ela dar descendência, porque o casamento antigamente era 100% focado não ao ventre, como hoje no mundo árabe, casa já pensando em mesa de comida posta de manhã, tarde e noite. Antigamente era para descendência, fazer filhos, como eles fazem por lá até agora, coisa estressante. Aí, o pai Judá, o patriarca da família, ele não lhe provê outro para ela gerar filhos. Ela se faz de prostituta e ele também não era lá muito as flores que se cheira. Então ele dorme com ela e ela fala, olha, eu entrego o meu corpo, ela está com véu, entrego o meu corpo, mas eu quero que você me dê esses objetos pessoais seus. Aparece grávida, aí dizem, olha, ela adulterou, não sei o que, tal, matem ela. E a história em Gênesis capítulo 38, versículos 24 a 29. Gênesis capítulo 38, a partir do verso 24. Passados quase 3 meses, foi dito a Judá: Tamar, tua nora, adulterou, pois está grávida. Então disse Judá: tirai-a fora para que seja queimada. Então, tirando-a, mandou ela dizer a seu sogro: do homem de quem são estas coisas eu concebi. E disse mais: reconhece de quem é este selo, e este cordão, e este cajado. Reconheceu-os Judá e disse: mais justa é ela do que eu, porquanto não a dei a Sela, meu filho, e nunca mais a possuiu. E aconteceu que, estando ela para dar à luz, havia gêmeos no seu ventre. Ao nascerem, um pôs a mão de fora, e a parteira, tomando-a, lhe atou um fio encarnado e disse: este saiu primeiro. Mas, recolhendo ele a mão, saiu o outro, e ela disse: como rompeste a saída? E eles chamaram Pérez. Então, queridos, quando ela está dando à luz, você tem o primeiro menino que põe a mão para fora. Ele pôs. Aí ela amarra ele com uma fita roxa, só que ele recolhe a mão e não sai. Porque o outro irmãozinho faz esforço e abre caminho e sai primeiro. Este primeiro, por que eles marcam com fita? Para saber quem é o primogênito. Então esse que saiu depois tornou-se o primogênito e passou a ser chamado Pérez, significa abriu o caminho. Esse fato não ficou isolado, não ficou no oculto, não caiu no esquecimento, porque faz parte dos patriarcas. Passou a ser um provérbio de bênção em Israel. Em Ruth capítulo 4, versículo 12, quando Boaz abraça uma mulher que também não tem filhos, ele remiu ela. Olha que bênção que eles dão para Boaz aqui. Ruth capítulo 4, versículo 12. Seja a tua casa como a casa de Pérez, que Tamar teve de Judá,
pela prole que o Senhor te der desta jovem. Queridos, passou a ser uma bênção proferida, um provérbio de multiplicação, porque falam assim, igual aconteceu com Pérez, que abriu o caminho, aconteça agora na tua vida. Glória a Deus. A genealogia do teu Senhor Jesus é muito complicada, né? Ela tem a prostituta que não era evangélica, que não era crente, que não era de Israel, que era lá de... é muito complicado. E está lá Pérez. O teu Senhor Jesus, em Mateus 1,3, veio de Pérez. Deus incluiu esse menino que não era para existir. Deus colocou ele lá para ser um dos pais que vão gerar Jesus Cristo na terra. Para dizer que nos lombos do Senhor Jesus tem poder para abrir caminhos para outros. Mateus 1, versículo 3. Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zera. Pérez gerou a Esrom. Então Judá trouxe Pérez, desce, chega em Jesus. Sabem, a história de Pérez com o irmão dele é a história de muitos crentes nas igrejas. Porque são dois irmãos idênticos, mesmo pai, mesma mãe, gêmeos. Um abre caminho, outro não. Um pega o talento, desbrava, outro não. Literalmente acontece na casa de Deus isso até o dia de hoje. Quem é aqui que vai abrir caminhos para outros passar? Levante a mão para mim. Quem é que vai servir a Deus aqui? Levante a mão bem alto. Se prepare, porque teu galardão vai exceder o limite do que tua mente pode calcular. Aplaude a Deus por isso. Aleluia. Vai exceder, vai ultrapassar. Como é que o Filho de Deus abre caminho? Qual é a única forma se não é pela oração? Como é que se abriu caminho contra inimigos? Os filisteus eram, durante um grande período na história do povo de Israel, o maior terror, desespero. O povo de Israel temia pela própria vida e pela sua prosperidade. Muitos anos por culpa dos filisteus. E Deus precisava levantar pessoas para abrir caminho nisso aqui, romper com os filisteus. Vamos ver casos. Samuel, o profeta Samuel, 1 Samuel capítulo 7, versículos 7 a 13. Como é que se abre caminho? Como é que se abre fileiras do inimigo? Como é que você vai lançar o diabo desgraçado com seus demônios nos quintos dos infernos? Como é que a tua vida vai mudar? Como é que você vai libertar a tua família, este povo desta igreja? Como é que você vai chamar a glória de Deus neste lugar? Eu conheço um meio, um caminho que abre essas portas. 1 Samuel 7, a partir do verso 7. Quando, pois, os filisteus ouviram que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, subiram os príncipes dos filisteus contra Israel. O que, ouvindo os filhos de Israel, tiveram medo dos filisteus. Então disseram os filhos de Israel a Samuel: não cesses de clamar ao Senhor, nosso Deus, por nós, para que nos livre da mão dos filisteus. Interessante, quando é caso caótico e crônico, eles dizem não cesse. Eles não dizem faça uma oração por todas. Quantos vão orar aqui na sua vida? Levante a mão. Amém. Quantos vão manter uma vida de oração? Levante a sua mão bem alto. Deixa o Espírito Santo ver isso. Deixa o Espírito Santo que moveu o pastor a pregar aqui sobre a pessoa do Espírito. Deixa ele tocar em você agora. Deixa ele te reforçar. Aleluia. Deixa ele dizer: eu vou ter um particular com você todos os dias. Eu vou ter uma vida íntima com você todos os dias. Nós vamos ter diálogo de um a um entre dois todos os dias. Pode abaixar a tua mão porque ela está selada em nome de Jesus. Glória a Deus. Continua. Versículo 9. Tomou, pois, Samuel um cordeiro que ainda mamava e o sacrificou em holocausto ao Senhor. Clamou Samuel ao Senhor por todo Israel. Mundo diga clamou. Clamou. Orou. Teve um diálogo com Deus. Teve um diálogo com Deus. Continua. E o Senhor lhe respondeu. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel. Mas trovejou o Senhor aquele dia com grande estampido sobre os filisteus e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Deus responde ou não responde a oração? Então você nunca mais vai parar de orar na tua vida. Todos dizem amém a isso? Amém. Amém significa assim seja na minha vida. Assim seja. Continua. Versículo 11. Saindo de Mispa, os homens de Israel
perseguiram os filisteus e os derrotaram até abaixo de Bet-car. Tomou então Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e lhe chamou Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Olha o 13 agora. Verso 13: assim os filisteus foram abatidos e nunca mais vieram. Nunca mais, continua. Vieram ao território de Israel, porquanto foi a mão do Senhor contra eles todos os dias de Samuel. De quem? De Samuel. Por que durante tanto tempo os demônios estavam subjugados, portas abertas, pessoas tendo tranquilidade para caminhar, para viajar, voltar, para construir e não temer pela própria vida? Porque no meio havia um homem chamado Samuel. Todo mundo diga: era homem de oração que dialogava com Deus. Diga isto. Dialogava com Deus. Essa é a porta, queridos. Esta é a ideia. Ontem eu orei com tua pastora, porque ai de mim se não orar junto. Então, vamos lá. Faz parte do imposto no casamento. E eu paguei muito bem. Fiquei quietinho. Então ela ora, eu amém, amém, amém. Terminou a oração, porque a lista dela é vasta. Você tem que rezar por mim, porque para aguentar. Porque o jugo é grande. Ela ora muito. E ora sobre vocês e sobre tudo. Aí quando terminou, bom, agora eu vou orar ali. Ela falou: nós não oramos. Não, você orou. Mais ou menos nós oramos. Agora eu vou orar lá no fundo, lá. E chega de atrapalhação. Por que eu fiz isso? Você não estava lá? Você não viu? Por que eu fiz isso? A obra não é de Deus? O povo não é de Deus? Então por que eu fiz isso? Por que eu não faria uma oração por todas? Por que eu fiz isso ontem? Porque o talento que Deus me dá na minha mão, ele exige uma coisa. Lá fora tem um sol que se põe, some, volta, some. E cada dia que passa, o sangue de Jesus tem poder para que rola lá fora. Está entendendo? O mundo em que você habita não é ainda o paraíso, as moradas celestiais. Então, diz aqui, todo mundo diga de novo no versículo 13: todos os dias. Então não foi só um dia, porque Deus entende nessa coisa de 24 horas que já foram, e tem outras 24 horas que os demônios maquinam coisas más, coisas novas, e daí as novas, gente ruim nova no pedaço. Por isso, amados, nós vamos ser como Samuel, um povo que abre caminho e não fecha mais, porque é um povo que se relaciona com Deus. Pastor, me fala de um molde de oração. Olha, oração começa quando você diz: Deus, estou aqui, me ajuda, me faz entender, seja meu melhor amigo. Essa já é a melhor oração. Não tem profissional da oração. Mas, lembrando vocês, inclusive peguei 2 Bíblias, uma dei para o pastor e a outra para o amado Elvis, mas esqueci de entregar ainda. Nós temos aqui a oração no prefácio da Bíblia. Tenho te lembrado que quando você ora repetindo sem pensar, isso chama vãs repetições. Mas quando você presta atenção em tudo que lê, profere isso, como saindo de você, você tem uma oração aqui para mais de 1 hora. Chame a existência tudo isso. Está aqui, nós estamos te guiando em oração. Está no prefácio da Bíblia. Termine de orar isso e tenha a minha garantia como teu pastor e homem de Deus, que você pode dormir em paz. Porque você fechou o dia, lacrou o dia. Preparou o teu dia para uma manhã de vitória e para a tua igreja também. Pastor, não sei me guiar assim, não tem problema, seja espontânea, seja espontâneo. Fale com o Papai do Céu, fala o que te aflige. A oração é isso. A oração, você se abre, você se derrama. Daqui a pouco nascem ideias, você solta diante de Deus. Glória a Deus. Daqui a pouco surge a sonhador, o sonhador, porque você começa a falar de coisas grandes, maiores que tua compreensão humana. Isso chama a visão que Deus está implantando em você na oração. Queridos, havia um homem de oração em Israel. O caminho estava desimpedido. A unção chamada de Pérez estava de pé naquela nação. Segundo o personagem Ezequias não precisa ler, Mateus capítulo 1 versículo 9 diz: de Ezequias veio Jesus. Ezequias foi incluso na genealogia de Jesus Cristo, que não tinha nada a ver. Foi incluso.
Isaías 37, versículos 14 e 15. Como é que Ezequias, como é que ele resolveu uma questão terrível de 40 para 1? Estima-se que eram 40 inimigos para cada um do exército de Ezequias. Como é que Deus resolveu a questão? Leia. Isaías 37, versículo 14. Tendo Ezequias recebido a carta das mãos dos mensageiros, leu-a, então subiu à casa do Senhor. Sabia o que fazer com essa ameaça, meu Deus do céu. Ele não foi tomar veneno de rato. Ele não grudou numa cama, numa depressão bastante conveniente. Ele sabia o que fazer com a ameaça. Ele correu para a igreja. O mundo não entende o que você vem fazer aqui. Mas está aqui a história de Ezequias, porque foi incluso na genealogia de Jesus Cristo. O homem era de oração, ele sabia o que fazer. Continua. Verso 15. E orou ao Senhor dizendo. 36 agora. Versículo de número 36. Então saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185.000. E quando se levantaram os restantes pela manhã, eis que todos estes eram... Um homem orou, o caminho se abriu, Pérez aconteceu, a unção de abrir caminhos de Jesus Cristo passou para você. Ore. Glória a Deus. Dá um glória a Deus bem forte aqui, dá uma assobiada para Jesus. Glória a Deus. Ore, abre caminhos. Não tem esse negócio, eu enterrei o talento porque não sabia o que fazer. Você sabia o que fazer? Você não sabia como fazer, mas o que fazer você sabia. Orar, dialogar com Deus. Eu também não sei tudo, não sei nem a metade, mas eu vou lá e oro. Senhor, me prepara para o que vai vir, me dá inteligência, porque o mundo da onde eu venho com assassino, o corpo, o sangue de Jesus tem poder, não sai nada. Me dá inteligência, abre essa mente aqui. Isso se chama sei o que fazer. Posso não saber como, mas o que fazer eu sei. Não se enterra talento por falta de oração. A razão do surgimento, veja. Você tem dois personagens que parecem a história de Pérez. A razão de existir de Sansão era para livrar Israel dos filisteus aí, ó. Lá em Juízes capítulo 13, versículo 5. Esse não é o terceiro personagem, esse é intermediário, para você entender Davi aqui. Leia. Juízes capítulo 13, versículo 5. Por que Deus falou que vai surgir Sansão? Porque eis que tu conceberás e darás à luz a um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe, e ele começará a livrar Israel do poder dos filisteus. Surgiu para isso. Todo mundo diga, se perdeu. Perdeu a comunhão com Deus. Queridos, muitos de nós pecamos, erramos, falhamos, prometemos e não cumprimos. Padrão do ser humano. Mas ninguém aqui tem uma desculpa para de orar. Essa desculpa você não tem. Deus, eu falei aquilo para ela porque foi acima de mim, não aguentei. Deus disse, tá bom, vamos fazer de conta que eu entendo. Deus, eu roubei. Tinha uma empresa de estânio, sei lá, metal caro, sei lá. O irmãozinho trabalhava lá de solda e roubava. Um dia a empresa descobriu um rombo no almoxarifado, colocaram uma máquina, um detector, sem avisar ninguém, surpresa. E ele estava com os bolsos cheios, você já estava acostumado. Aí quando chega aquele detector, ele começa a chorar. Deus, se o Senhor me livrar dessa. Todo mundo sabia que ele era crente. Ele falava de Jesus e roubava aquela empresa, que loucura. Deus, eu prometo. Aí quando ele está quase chegando no detector, ele falou, se o Senhor me livrar, prometo trazer tudo de volta. Na hora que ele falou isso, o supervisor, esse não, tirou ele e fez ele passar por fora. Ufa! Então, falar que roubou, que mentiu, que enganou, que falou palavrão, Deus faz de conta que entende. Falar que não vai orar não é desculpa, porque o talento enterrado, Deus colocou o cara no inferno. Não sei como fazer, Deus diz, eu te ensino, eu te guio pela mão. Não sei o que fazer, Deus diz, Moisés, ora, que isso aqui vai abrir. Amém. Sansão se perdeu porque perdeu a comunhão com Deus. Esse foi o problema. O
pecado não foi problema, perdeu comunhão. Esqueceu o chamado, esqueceu o talento, esqueceu tudo, perdeu, jogou tudo para trás. Mas Davi resolveu a questão. Davi veio depois de Sansão e resolveu a questão. O que Sansão não fez, está lá em 1 Samuel 23, versículo 2. Quando os filisteus vieram contra Davi, Davi fez algo que Sansão não fez. 1 Samuel capítulo 23, versículo 2. Consultou Davi ao Senhor, dizendo: irei eu e ferirei esses filisteus? O que Deus falou? Respondeu o Senhor Eu te a Davi. pergunto, Deus responde ou não responde as orações? Responde. Leia. Respondeu o Senhor a Davi: vai e ferirás os filisteus e livrarás Keila. Todo mundo diga amém a isso. Amém. Você vai abrir rombo, vai abrir flanco, você vai romper com as fileiras do inimigo. Por que, Davi? Porque você orou. Não se enterra talento e paramos de falar no assunto. Muita gente vai responder caro, queridos, porque esse talento, o preço para ele, sabe qual é a moeda do céu? Lembra de 1 Coríntios 6:20? Lembra de Apocalipse? Vocês comprados pelo sangue. Quanto é que vale esse papel? Um lote dele deve valer, sei lá, R$10. Quanto é que vale as almas? O sangue de Jesus. Foram comprados com o sangue de Jesus. Não se brinca com uma coisa tão cara. Enterrar talento, enterrar o sangue que foi vertido na cruz do Calvário. Tudo que Deus quer de você é que você ative o poder do sangue de Jesus. O inferno não suporta quando você diz: o sangue de Jesus tem poder. É chegado nesta casa o reino de Deus. O inferno não suporta. Uma mulher, ela era da África, era muito assolada pelas magias negras, bruxaria, demônios. Era um terror. Era uma serva de Deus convertida, mas na igreja ninguém ensinava o poder de Deus. A coisa era apática. Então ela chegava na casa dela, a mesa se mexia sozinha na frente dela. Era um terror. Entrava um negócio no armário, ficava se mexendo lá dentro. Terror. Ela não sabia o que fazer. Crente com todo o poder de Deus na mão e não sabe o que fazer. Mas aí ela partiu para a vida de oração. E daqui a pouco ela teve uma visão ajoelhada na sala dela. Estou sentindo aqui a presença de Deus. Aleluia. Desceu uma gota de sangue e parou no ar. E um dedo pegou essa gota de sangue, empurrou e tocou na fronte dela. E daqui a pouco o Senhor Jesus apareceu e disse para ela: hoje eu estou colocando uma gota do meu sangue na tua fronte. Os teus inimigos nunca mais terão autorização para até inclusive olhar para você. Glória a Deus. Esta mulher, aonde ela começou a se mexer, as pessoas caíam endemoniadas, como acontecia na Bíblia com Jesus, e os demônios começavam a berrar e saíam sozinhos das vidas. Chegou uma autoridade tamanha sobre esta mulher que era levada em ginásio, em praça. Quando ela chegava para pregar, que aparecia no público tudo que tinha de gente possuída por demônios, caiu no chão, se agitavam violentamente, os demônios saíam sem ela dizer: sai em nome de Jesus. E não conseguiam olhar para a fronte dela, porque o sangue do teu Senhor, o imaculado sangue vertido na cruz do Calvário, está aqui, ó. Ative o precioso sangue de Jesus. Não enterre isso. Isso é uma moeda muito cara para desaparecer no espaço, para cair no vazio. Numa casa todo mundo pergunta: onde está o diamante que era desse tamanho? Cadê o brilhante assim? Cadê? Ninguém vai dizer: eu não lembro. Como não lembra? Mas quando o crente enterra o que compra vidas, está enterrando bolsas do sangue de Jesus. Tem o aval do sangue sobre a tua vida. Os demônios não têm coragem de te olhar. Mas para isso você precisa ser um homem e uma mulher de oração, e não receber o talento e enterrar no chão. Está no culto, assistindo o jogo de futebol. Estamos no culto, está nos assistindo por telepatia. Vem ouvir aqui. Vem ouvir o que o servo de Deus pregou antes de mim. Vem ouvir. Porque Deus está dizendo: eu levanto pessoas que ainda creem no poder do altar de Deus. Pessoas que oram são pessoas que creem no poder que a palavra de Deus produz nas suas vidas. Eu era muçulmano, hoje passei a crer nisso aqui. Minha vida foi transformada completamente. Ponto final. Glória a Deus.
Quarto personagem, Josafá. Vamos acelerar. 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 1. Estamos novamente vendo mecanismos que abrem caminhos, que destroem o inimigo. Vamos lá. 2 Crônicas 20, versículo 1. Depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram a peleja contra Josafá. Olha, ele ficou apavorado, ele tem razão, a ameaça efetiva é legal, não é uma ameaça fabricação humana. Então ele ficou desesperado, mas todo mundo diga, ele não sabia como fazer. Não sabia como Todo fazer. mundo diga, a igreja repita isso, ficou com medo, porque não sabia como fazer. Porém, sabia o que fazer. Porém, sabia o que fazer. Então ele corre para onde vai orar. O que ele fez? Foi, enche o pulmão e diga orar. Orar. Outra vez fez o quê? Orar. Ele foi orar. Ele falou, Deus, não sabemos o que fazer, mas nós temos o Senhor por aqui. Versículo 12. 2 Crônicas 20, versículo 12. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer. Não sabemos o que fazer. Como é que vamos fazer isso aqui? Como que vamos? Não sabemos. Continua. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Versículo 15. O Espírito Santo desceu e profetizou, como o pastor pregou aqui. Verso 15. E disse: dai ouvidos, todo o Judá e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor, não temais, nem vos assusteis. Deus está dizendo, a oração traz poder e traz solução. Continua. Não temais, nem vos assusteis, por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Versículo 25. Efetivo e legal a vitória, apalpável, com índices reais. Leia isso. Versículo 25. Vieram Josafá e o seu povo para saquear os despojos, e acharam entre os cadáveres riquezas em abundância e objetos preciosos. Tomaram para si mais do que podiam levar, e 3 dias saquearam o despojo, porque era muito. Não te falei que era a continuação da pregação que o Espírito Santo deu para o pastor Roberto Lucena? Continuação. Ele não falou, você pega uma ameaça, uma terra, uma desgraça. O problema é quando o Espírito não está, mas você invoca o Espírito Santo, ele profetiza sobre aquilo, acabou. Aí ó, da terra árida, terra fértil, da desgraça se tornou colheita. Mas se enterra o talento e vai se enterrar junto, não resolve. Por isso que na parábola o Senhor foi claro: o teu medo não te isenta, e a tua omissão não te isenta, e não saber fazer o que fazer, como fazer, não te isenta, porque você ainda pode fazer algo que todo filho de Deus pode fazer: orar. Amém. Caminhos abertos. Asa no capítulo 5, não precisa ler. Não, precisa ler, é importante para mim, senão não durmo hoje à noite. 2 Crônicas 14, 10 a 15, vai lá rapidamente, turbo. 2 Crônicas 14, a partir do versículo 10. Então Asa saiu contra eles, e ordenaram a batalha no vale de Zefatá, perto de Maressa. Clamou Asa ao Senhor, seu Deus. O que fez Asa? Clamou. Está aí, mais uma vez a oração, continua. Clamou Asa ao Senhor, seu Deus, e disse: Senhor, além de ti, não há quem possa socorrer numa Versículo batalha. 12. Verso 12. O Senhor feriu os etíopes Está vendo? diante de Asa e diante de Judá, e eles fugiram. Verso 13. Asa e o povo que estava com ele os perseguiram até Gerar, e caíram os etíopes sem restar nenhum sequer. Está vendo? A oração é respondida com fogo. 2 Crônicas 15, a partir do 1. 2 Crônicas, capítulo 15, a partir do versículo 1. Que é a continuação. Veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Obed. Este saiu ao encontro de Asa e lhe disse: ouvi-me, Asa, todo Judá e Benjamim, o Senhor está convosco. Porque tem um homem que ora.
Então o Senhor diz: eu estou com você e estou com esse povo que está te seguindo. Deus está te falando hoje, você ora, eu estou com você, estou com tua casa, estou com a empresa que você trabalha, estou com tudo que é ligado a você, porque você ora. Amém. Continua. O Senhor está convosco, enquanto vós estáis com Ele, e se o buscardes, Ele se deixará achar. Porém, se o deixardes, vos deixará. Aí está, você enterra talento. Deus diz também: eu não tenho nada contigo. Meu compromisso não é de lábios. Deus diz: meu compromisso é por uma verdade e uma vida real. Não consigo mais continuar, porque sexto caso é o de Ruth mesmo. Quando falam para Ruth, foi aonde o provérbio foi liberado pela primeira vez em Israel. O que aconteça com você, Boaz, através desta Ruth, o que aconteceu lá na história de Pérez. Deixa eu te contar. Ruth era de Moabe. Diz que ali estava lacrado, o céu era de bronze, pessoas morrendo de fome, um inferno. Mas ela abriu o caminho e falou: eu esqueço tudo para trás, eu vou atrás do teu Deus. Esta mulher recebeu o provérbio de Pérez, recebeu um Boaz, um remidor, recebeu herança, e o nome dela entrou na genealogia de Jesus Cristo. Uma moabita é uma das mães de Jesus Cristo mesmo. Por isso que eu te falo que a genealogia do teu Senhor não era para ele nunca se levantar na vida, só descarga, olha, só Deus entende. Mas você vai olhar bem com uma lupa na mão, você vai ver homens e mulheres que fizeram diferença, foram inclusos. Teu nome é o próximo. Amém. Terminando, eu vou ler isso, porque estou louco para ler um pouco de português. Leia comigo Isaías 41, 17 a 20. Os aflitos, por isso que eu te falei que terminava em água, como ele começou pregando. Gente, eu não combinei nada com o pastor, é o mesmo Espírito Santo. Isaías 41, 17 a 20, para terminar, olha o que diz: os aflitos e necessitados buscam água e não acham, e a sua língua se seca de sede. Mas eu, o Senhor, os ouvirei. Está vendo? Como é que vai te ouvir se você não ora? Eu, o Senhor, os ouvirei. Eu, Deus, não os desampararei. Abrirei rios nos altos desnudos, fontes no meio dos vales. Tornarei o deserto em açudes de águas e a terra seca em mananciais. Dá glória a Deus a isso. Glória a Deus. Plantarei no deserto o cedro, a acácia, a murta, a oliveira conjuntamente, porém no ermo o cipreste, etc. No 20, para que todos vejam e saibam, considerem e juntamente entendam que a mão do Senhor fez isso, e o Santo de Israel o criou. Amém. Agora versículos 8 a 13, ainda no mesmo capítulo. Mas tu, ó casa firme, servo meu, tu Judá, tu casa firme, tu Jacó, a quem elegi, descendente de Abraão, meu amigo, que orava a Deus, que dialogava com Deus. Tu, a quem tomei das extremidades da terra e chamei dos seus cantos mais remotos, e a quem disse: tu és meu servo. Quem é servo de Deus? Quem é servo? Levante a mão. Eu sou um deles, eu estou aqui de mão levantada. Eu disse: tu és meu servo. Olha que lindo, continua lendo, pastor, continua lendo. A partir do verso 9? É. Isaías 41, verso 9. Eu vou terminar, meu servo, eu te escolhi, não te rejeitei. Leia o 10. Versículo 10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Aleluia. 11 a 13, continua, porque ele diz aqui: eu vou abrir caminhos, a unção de Pérez. Versículo Continua. 11. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que estão indignados contra ti, serão reduzidos a nada. Deus está te prometendo isso, continua. E os que contendem contigo perecerão. Aos que pelejam contra ti, buscá-los-ás, porém não os acharás. Serão reduzidos a nada, e a coisa de nenhum valor os que fazem guerra contra ti. Porque eu, o Senhor, teu Deus, te tomo pela mão direita e te digo: não temas, o que eu te ajudo. Aplaude ele, está aqui, é o Senhor Jesus. Glória, 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 glória a Deus. Põe a mão no teu coração e diga comigo: Senhor Jesus, Senhor Jesus, diante da tua palavra, se de alguma forma tenho sido negligente com teu talento na minha vida,
se tenho sido omisso, se tenho deixado de orar, eu peço perdão. Toma-me pela mão, levanta-me outra vez, enche-me do Espírito Santo e usa-me para a tua glória. Eu e a minha casa ainda serviremos ao Senhor. Igreja, enche o pulmão e diga: diante disso eu já sei. A minha família não terminará na miséria. Nosso fim não será trágico, mas glorioso em Deus, de muita prosperidade, para a glória de Deus, para a nossa alegria. Aplaude Ele, aplaude.